Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia bem especial na minha vida. Há 40 anos atrás, eu estava descendo uma rua no bairro que eu morava. Eu tinha fumado um baseado mais ou menos desse tamanho. E estava muito frio naquele dia, e eu estava com fome. E eu conheci uma menina um tempo atrás, que era vizinha, tudo, e de repente ela sumiu. Não via mais aquela menina. Aí passou um tempo, aí eu encontrei com ela na outra rua, e eu falei com ela, a voz dela era diferente, bem diferente. Fiquei olhando assim, fiquei meio assustado. E aí, numa quarta-feira de julho de 1985, eu ia descendo a rua e ela estava no portão da casa dela, mexendo no cabelo, era muito bonita, muito linda. E eu passando, eu encostei, a gente começou a conversar. E ela disse para mim, você precisa de um amigo. Você tem muitos colegas, muita gente em volta, mas você precisa de um amigo. E ela me apresentou Jesus. Falou das 4 leis espirituais de uma forma muito prática. Deus ama e criou tudo com amor. O ser humano resolveu desobedecer a Deus e viver só. Mas Deus provou o seu amor conosco e mandou Jesus para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Aí ela olhou para mim, você é pecador? Você faz algum pecadinho? Eu falei, tem alguns assim, outros assim, né? E ela disse, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E naquele momento, irmãos, eu senti algo tão diferente na minha vida, que eu ficaria 2, 3 dias, 6 meses falando com vocês, e não conseguiria explicar o que era. Era como se fosse um banho de dentro para fora, lavando toda a minha alma, todo o meu ser. E naquele momento eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, faz 40 anos. E aí no domingo eu fui na igreja e o pastor pregando, o pastor Nivaldo Nassif, e eu não vi a hora dele fazer o apelo. Quando eu entrei na igreja, aquela coisa linda, maravilhosa, uma menina só cantando, um rapaz tocando um violãozinho e aquela coisa gostosa de se entrei no céu. Entrei no céu. E ela cantou, e a moça me chamou, sentei do lado dela, e o pastor pregou, e ele disse, quem não aceitou Jesus ainda, e já levantei a mão. Não terminou nem a frase, quem quer aceitar, né? Ele falou, quem quer aceitar. E já aceitei Jesus faz 40 anos. Irmãos, Deus não veio consertar o velho homem. Ele veio nos dar uma nova vida. Essa visão que muitas vezes nós encontramos as pessoas falando, eu fumava, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais. Isso é fichinha, é coisinha assim. Porque Deus não apenas tirou isso de mim, Ele me deu uma nova vida. Ele me libertou. Eu nasci de novo e entrei no reino, agora estou na paz. E durante esses 40 anos eu estudei, muitas coisas aconteceram na minha vida. E eu quero dizer para você essa noite, o melhor lugar do mundo é estar na igreja de Jesus. É a coisa mais impressionante, mais gostosa que existe, é você estar num culto, cultuando a Deus, não assistindo, cultuando a Deus. Não existe nada melhor. Provei de tudo que você possa imaginar. Mas não tem nada melhor do que você estar na presença de Deus, estar no culto. Eu sou fanático de culto, irmão. Culto é a coisa mais gostosa do mundo. Esse mês passado, nós tivemos uma reunião da Ordem dos Pastores. E o pastor Neto olhou para mim e disse, você está bem? Irmãos, ele não entende que eu estava explodindo de alegria por dentro. Explodindo. Eu falei, eu não vou falar que ele não vai entender. Explodindo de alegria por dentro.
Porque Jesus me libertou. E aqui já era a segunda vez. Porque eu sou pecador. Eu sou pecador não porque peco, mas eu sou pecador porque nasci pecador. E Jesus, na cruz do Calvário, ele reconciliou o homem com Deus. Perdoou os meus pecados. Não apenas os que eu pratico ou deixo de praticar, mas porque eu sou pecador, ele perdoou a minha pessoa, o meu ser, ele perdoou. E me deu uma nova vida. E no passado dos anos, nesses 40 anos, eu endureci um tempo meu coração, mas endureceu tanto, que eu fiquei assustado comigo mesmo, que o maior medo que eu tenho na minha vida é voltar a ser o que eu era antes. Esse é o meu medo. E o coração estava muito endurecido. E Jesus me libertou de novo. Ele me deu a graça de perdoar. Porque eu fui perdoado. Amém? Quem perdoa, tem que perdoar. Quem nasceu de novo tem que viver a nova criatura, a nova criação de Deus. A nossa mensagem é nós mesmos. É a nossa vida no dia a dia. A alegria que eu sinto hoje é a mesma que eu sentia há 40 anos atrás. Porque o nosso grande desafio como cristão é amadurecer sem azedar. Tem muita gente azeda, irmão, e eu estava ficando azedo. Azedo. Você fala, onde que está? As pessoas antigamente me chamavam de Paulinho. Era doce. Mas eu fiquei azedo um tempo, mas fiquei tão azedo que eu estava com medo de mim mesmo. E aí Deus trabalhou no meu coração, transformou e me libertou de novo. Quando você perdoa, você é liberto. Amém? E nesses 40 anos eu estudei, fiz teologia, pastorei 2 igrejas só. Uma que eu saí há um tempo atrás, há 15 anos atrás, e estou nessa outra no Butantã. E a nossa preocupação no início era de formular grandes sermões para pregar para as pessoas. E aí eu comecei a lembrar do pastor que me levou para o seminário, pastor Raimundo de Paiva Faria, da igreja de Curuçá. Eu conheci o pastor Neto lá, pregando lá. Ele mostrou para mim que nós devemos ser arauto de Deus, trazer ao povo a mensagem ao coração do povo. A mensagem de Deus ao coração do povo. O povo precisa ouvir o que Deus tem para falar. E você não pode ter medo disso, porque você foi chamado para ser arauto de Deus, aquele que transmite o recado de Deus ao povo. E para não ficar só falando, vamos ler a Bíblia. Eu gosto de ver Jesus, irmãos. Jesus para mim é tudo. Tudo. Outro dia eu trouxe meu convidado, o jovem que anda comigo. Eu disse para ele, o melhor lugar do mundo. Eu conheci há 40 anos atrás. E continua sendo a igreja de Jesus. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Pai. Amém? E Jesus, quando ele veio, ele nos ensinou alguma coisa. E eu quero falar... Já está sem som aqui já. Está não? Jesus nos ensinou uma coisa maravilhosa. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Eu quero falar com os irmãos da mensagem de Jesus. Qual foi a mensagem de Jesus? O que foi que ele trouxe? O que foi que ele ensinou? Na minha tradução diz assim, pode ficar de pé se quiser, os que podem. Os que não podem, podem ficar sentados mesmo. A palavra diz assim, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando o evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino
está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Algumas traduções dizem, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa foi a mensagem de Jesus. O tempo chegou. A hora é agora. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Pode sentar. O início da pregação de Jesus revela o coração do Evangelho. O tempo de Deus chegou. O reino está próximo. E a resposta necessária é arrependimento e fé. Irmãos, quando eu prego, para mim é muito gostoso porque eu vivi. E vivo isso. Essa mensagem central de Jesus, o coração, é o Evangelho. As boas novas. Irmãos, todo começo carrega um certo peso. As primeiras palavras que a gente fala, o que diz. Todas as vezes que a gente começa alguma coisa, isso tem um grande peso. Como começa? Será que vai terminar como começou? Veio para quê? Com o tempo, irmãos, nós vamos saber para que foi que aquela pessoa veio até a tua vida. Porque ela passou na tua vida. Porque ela passou no teu ciclo íntimo. Porque ela fez parte da tua família. Mas o tempo vai mostrar para que foi que você veio. E Jesus mostrou para que veio. Ele veio reconciliar o homem com Deus. Essa foi a principal mensagem de Jesus. Reconciliar o homem com Deus. E ele não começou fazendo milagre. Ele não começou com uma crítica. Ele começou com uma mensagem. E eu quero expor para os irmãos essa poderosa mensagem. E o meu convite a você que está me ouvindo, aonde você esteja, é que abra o coração, porque o reino de Deus está próximo. Irmãos, Deus não veio me consertar, que eu disse para os irmãos. A ideia de Deus é fazer do homem um novo homem. O velho homem tem que morrer. É um novo homem, a nova criatura, um novo ser. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você nasce de novo, é uma nova pessoa. Eu acho engraçado com os amigos que eu tinha em volta lá, das baladas da turma, eles olhavam para mim e diziam assim, alguma coisa aconteceu com ele. Não é a mesma pessoa. Será que enlouqueceu? Ele está falando coisa com coisa, ele está falando um tal de Jesus, de igreja. Ele quer participar dessas coisas e quer que a gente vá todo mundo com ele. Eu tinha um grupo de pessoas que andavam comigo, eram 7 pessoas, chamava o grupo do cabide. Aí nós se reunimos lá, eles me chamaram para conversar dentro de uma Kombi. Nós queremos que você fale o que aconteceu com você. E eu falei para eles, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu nasci de novo. Falei, agora piorou mesmo. Está ruim mesmo, não tem jeito. Irmãos, aquela alegria gostosa que eu sentia há 40 anos atrás, eu sinto ela hoje aqui para falar para vocês. Não existe nada melhor no universo do que você aceitar a mensagem, as boas novas de Cristo, se render a Ele, entregar a sua vida a Ele. E viver com Ele. Não é entregar a vida a Ele e viver do jeito que você quer. É viver com Ele. Dia a dia com Ele. Ele disse, o reino de Deus está próximo. O contexto da pregação de Jesus é a morte de João Batista. João Batista vai preso. Quando João Batista vai preso,
Ele era a voz que estava mostrando para as pessoas que ia vir alguém depois dele que era muito maior do que ele. Ele estava preparando o caminho para vir Jesus. E quando ele é preso, ele marca a transição. Agora Jesus assume o centro da cena. Deus, irmãos, ele age e ele usa diferentes pessoas todos os momentos. Quando um servo vai, quando um servo sai de cena, o plano de Deus continua e vem outro. João Batista foi preso. E foi como se fosse uma caminhada de revezamento. Agora Jesus assume o bastão. E qual era o conteúdo da mensagem de Jesus? Veja aí no capítulo 1, versículo 14. Depois que João Batista tinha sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Não foi o evangelho da prosperidade, da autoajuda, da autoafirmação, não, o evangelho de Deus. Nós precisamos conhecer bem o que é o evangelho. E Jesus começa a pregar na Galileia, no lugar mais marginalizado da sua época. A ponto de alguém dizer, veio alguma coisa boa de Nazaré, quando falaram de Jesus. E ele começa proclamando as boas novas lá. Ele começa o seu ministério não fazendo milagre, mas pregando a palavra de Deus. E o que é as boas novas, irmãos? Ele vai pregar as boas novas de Deus. O que é isso? É Deus reconciliando o homem consigo mesmo, através de Cristo Jesus. É essa notícia que o mundo precisa ouvir. É essa notícia que todos os povos precisam ouvir. Eu tinha uma professora na escola dominical que uma vez ela estava meia azeda, meia braba. E ela disse para a classe, eu não aceito. Vocês ouvem o evangelho todo dia e não tem ação nenhuma, não há reação. Enquanto há milhares de pessoas no mundo que nunca ouviram a palavra de Deus. Nós precisamos sair aos campos falando da palavra do Senhor. E quando você tem uma experiência com Jesus, isso é muito forte dentro do seu coração. Mexe com a tua vida. Você quer que todo mundo tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A mensagem do Evangelho, irmãos, Jesus começa pregando em Nazaré, mostrando que é para todas as pessoas. É para todos serem incluídos, principalmente aqueles que são mais, que ninguém imagina que eles vão se converter. Quando eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, naquela época a gente andava de ônibus para ir trabalhar, sentava no fundão, aquela bagunça total. E tinha umas moças crentes lá também, no fundão. E aí, quando eu aceitei Jesus no domingo, na segunda-feira, foi trabalhar. E eu fui sentar lá na frente. E eles chegaram, mas por que você foi sentar lá na frente? Porque agora eu sou crente. Agora eu sou cristão. Radical. Sou crente, isso não serve para mim. E as meninas vieram conversar comigo, e eu falei para uma delas, você precisa se converter. Você ia mandar eu para o inferno, andando com você todo dia, você com um segredo no seu coração, que Jesus salva o homem. Você foi covarde comigo, você ia me mandar para o inferno. E ela ficou olhando para mim assustada. Falei, por que você não me falou de Jesus? Você queria que eu fosse para o inferno? Eu falei, eu achava que você não ia se converter. Já estava condenado, me condenou. Você não vai se converter. Mas é assim, irmãos, que a gente faz com os nossos vizinhos, a gente condena eles. Você não vai ouvir de Jesus, você vai para o inferno. Nós precisamos, irmãos, acordar e saber que o reino de Deus está próximo. E nós precisamos responder ao Senhor. E a resposta é fé e arrependimento. E outro dia eu encontrei ela na igreja, ela fazia parte da igreja de um amigo nosso.
Na época eu não fazia, ela era de outra denominação. E aí, no passar dos anos, eu encontrei ela numa igreja. Eu fui pregar numa igreja e encontrei ela. Fiquei olhando para ela, ela era casada com um rapaz lá, um diácono da igreja. Então, e ela falou para o pastor, aí ele falou que eu ia mandar ele para o inferno. Aí ele falou, mas por quê? Porque eu não falei de Jesus para ele, né? A gente andava todo dia ali fazendo a maior bagunça no banco de trás ali e ela, né? Ela indo para o céu, né? E eu para o inferno. Sem misericórdia, irmão. Aí depois a gente conversamos, ficamos grandes amigos, mas eu fiquei muito irado com os crentes que não me falaram de Jesus, irmãos. Teve uma outra lá que eu namorava com a filha dele. A filha dele não estava na igreja. Eu namorando com ela. Ele me deixava sozinho com a filha dele, na casa dele, e ele ia para o culto. Ele e a mulher dele iam para o culto. E eu ficava lá, mas eu tinha um pacto comigo mesmo que eu não transaria com namorada. Graças a Deus, meu pai me falou desde criança, não mexa com o filho de ninguém. E a palavra do pai, daqueles que são mais antigos, sabe disso, que é mais forte do que a Bíblia. Meu pai disse, não mexa com o filho de ninguém. Mas ele deixava lá eu com a filha dele, irmãos, à noite, eles iam para o culto. E aí, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que ele fez, vamos para a nossa igreja, lá tem o Espírito Santo. Eu falei, lá não tem nada, irmão. Eu vou ficar na minha igreja mesmo. Não, mas você está numa igreja batista, né? E lá não tem o Espírito Santo. Eu falei, o que é isso? Eu falei, o senhor pirou de vez. Não quero mais namorar nem com a sua filha, eu vou embora. Por que queriam me mandar para o inferno, irmão? Que amor é esse que você tem por mim que vai me mandar para o inferno? Não pode. O anúncio de Jesus, versículo 15. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa é a palavra de Jesus, essa foi a mensagem dele. Outro dia, um casal de homossexuais veio conversar comigo e disse para mim, pastor, você faz o nosso casamento? Eu falei, eu não faço casamento. Eu celebro o casamento, quem faz casamento é juiz. Eles que fazem, eu celebro. Então, se eu celebro o nosso casamento, eu falei, não tenho o que celebrar. Não tenho o que celebrar. Por quê, pastor, não tenho o que celebrar? Eu falei, eu sou radical. Eu creio do jeito que está escrito. Acabou. Assim está escrito. Então Jesus diz, o tempo está chegando. Porque eles falam, Jesus nunca falou de pecado. A primeira mensagem de Jesus, irmãos, foi arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas foram as primeiras palavras, pastor, que ele falou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo chegou. O relógio de Deus despertou. Essa é a hora. Crede no Evangelho. O tempo de Deus, irmãos, que nem fala aqui, é o momento certo de Deus agir na história. O reino de Deus, o governo de Deus sobre o coração dos homens. E futuramente sobre toda a humanidade. Jesus inaugura isso. Jesus começa isso e plenamente depois será feito isso, reino de Deus no coração dos homens. Daqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Mas toda mensagem, irmãos, ela necessita de uma resposta. É por isso que a resposta que Jesus pediu para ele, disse, olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas vezes, irmãos, a pessoa ouve a mensagem anos após anos. Ele nasceu na igreja, foi apresentado, o pastor apresentou ele, apresentou os pais dele, casou os pais dele, ele nasceu, foi apresentado na igreja, cresceu na igreja, batizou na igreja, casou na igreja, morreu e foi para o inferno. Porque ele nunca aceitou a mensagem. Ele não respondeu aquilo que Jesus perguntou para ele. Jesus disse, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Creiam no Evangelho. E aí você será salvo. O arrependimento é uma mudança de mente, de coração,
de direção. A fé é uma confiança pessoal e ativa em Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Não basta só ouvir sobre o reino de Deus, é preciso entrar nele. E isso exige uma entrega total. Amém? Jesus disse, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E só nasce de novo quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo. Irmãos, há 40 anos atrás, quando eu passei por essa metamorfose, mudou toda a minha maneira de pensar. Quando eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, não só parei de fumar e de beber, ou de usar droga, ou de ir para as baladas, de arrumar briga, confusão. Não, mas foi uma nova vida. Uma nova vida. Uma nova maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de amar as pessoas. E nesses últimos dias, Deus tem falado para mim uma coisa muito interessante. Trate as pessoas como você gostaria que Deus tratasse você. O casal vai perguntar para mim, pastor, como que eu devo tratar minha esposa? Do jeito que você quer que Deus trate você. É assim que você tem que tratar a sua esposa. Do jeito que Deus quer que você seja tratado. Quando o pastor Neto falou para mim, perguntou se eu estava bem, e Deus estava falando no meu coração, trate o meu servo como você quer que eu te trate. Essa é a mensagem do Evangelho. Há uma mudança radical de pensar. Deus é maravilhoso, irmãos. E se você que não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quiser aceitar, você vai passar por a maior experiência que um ser humano pode passar na terra. Você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova criatura. Você vai ver o mundo como Jesus vê. Você vai ver o mundo como Deus vê. E você vai ter desejo de tratar as pessoas como Deus trata você. Amém?